Querido amigo, eu queria pedir a sua máxima atenção para o vídeo de hoje, no qual eu vou falar sobre o capítulo 5 do livro Pregando as Escrituras, o Manual Bíblico de Pregação. Esse meu livro chegou uma nova remessa há poucos dias. O livro tem 21 capítulos, já tenho dito isso aqui, e no capítulo 5, 5 até o 20 mais ou menos, eu tenho tratado de algumas questões muito pertinentes à pregação que não são necessariamente como elaborar um esboço ou uma pregação propriamente dita. E no capítulo 5, cujo tema, o título é Devemos Pregar Cristo em Cada Passagem Bíblica, que é um capítulo pequeno de apenas 4 páginas, eu respondo que não. E isso é mais complexo do que se pode imaginar. Com certeza, se você é seminarista, que está concluindo o curso, já cursou homilética 1, 2, ou dependendo da escola onde você estude, ou estudou homilética até 3, como já ministrei homilética 1, 2 e 3 em determinado seminário, para que os alunos possam pregar mais vezes ao longo do curso, você já ouviu com certeza a afirmação de que devemos pregar Cristo em todo sermão, mesmo que seja na conclusão, o que constitui um erro homilético, tendo em vista que você deve concluir o seu sermão com base no que você pregou, e não com base no que você não pregou. Tem um argumento aqui nesse capítulo que, ao contrário do que Martinho Lutero ensinava, que devemos ver Cristo em cada pequena passagem da Bíblia, nós devemos pregar a Bíblia contextualmente. E claro, todas as histórias da Bíblia são resumos, todas elas são como pequenas peças de um grande quebra-cabeça, no qual a única história a ser contada exaustivamente é a de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto como promessa no Antigo Testamento, como verdade e promessa de uma segunda vinda no Novo Testamento. Então, a grande mensagem da Bíblia é que Jesus salva. Deus salva e salva por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Tá? Então, até a gente costuma dizer nas aulas que a grande mensagem do Antigo Testamento é Jesus virá, né? O Messias virá. E a mensagem do Novo Testamento é Jesus veio e voltará para nos salvar, sempre tendo como ponto máximo a salvação humana. E aí eu lembro que quando eu estava escrevendo esse livro, que eu publiquei em 2018, então em 2017, por ali eu já estava escrevendo bastante, eu lembro que no final do ano, passar o mês de dezembro quase todo escrevendo, eu procurei todas as fontes possíveis que me referendassem, e eu não encontrei. Então eu disse, eu vou peitar isso aqui, vou explicar, né, de modo simples, de modo resumido no mínimo, e que nós devemos pregar a Bíblia contextualmente. Então, nas grandes partes da Bíblia, sim, falam sobre Cristo. O objetivo é Jesus Cristo, mas não necessariamente em cada parágrafo, ao contrário do que Lutero ensinava. Lutero estava errado nesse ponto, e muito errado. Tá? Estava seguindo muito mais a escola de interpretação bíblica de Atenas, de Alexandria, melhor dizendo, do que de Antioquia, uma escola de interpretação bíblica alegórica. Tá? E, como já disse um personagem antigo, do pai da igreja, o que Jerusalém tem a ver com Atenas, se referindo à literalidade do texto e às alegorias presentes no texto. E aí eu mostrei por A mais B, provei minha tese, acredito que com êxito. Um amigo leu o livro, comprou, leu, nos encontramos para tomar um café, enfim, e ele acabou dizendo, cara, quero fazer alguns comentários sobre o seu livro. Posso? Ele disse, toda a liberdade. E aí ele teceu alguns comentários, enfim, e ele disse, gostei muito desse capítulo 5, a gente conversou amplamente sobre o capítulo 5. Ele disse, eu falei, cara, eu procurei muito porque eu precisava de teólogos para citar, teólogos de peso para citar, sobretudo nesse capítulo, e não encontrei. Mas decidi peitar essa ideia e publicar mesmo assim. Ele falou, cara, faltou um livro. E eu disse, qual foi? Ele falou, Como Pregar e Ensinar com Base no Antigo Testamento, de Christopher Wright, que é publicado pela Mundo Cristão. Eu disse, eu sei qual livro é esse, mas eu não tenho, nem pesquisei nele, realmente.
No dia seguinte, eu estive numa livraria e folheei o livro, não cheguei a adquiri-lo, mas tem um capítulo lá no livro de Christopher Wright, Como Pregar e Ensinar com Base no Antigo Testamento, que trata justamente do que eu estou tratando aqui no capítulo 5. E o título do capítulo de Wright é Não me dê apenas Cristo. Então, quer estejamos pregando o Antigo Testamento, que é o objeto de estudo do livro citado, quer estejamos pregando o Novo Testamento, não é só Cristo que devemos pregar. Ele é o centro de toda a Bíblia, mas a Bíblia não fala só sobre Cristo. A Bíblia fala sobre todos os aspectos da existência humana e muitas outras coisas também, tá? Então esse capítulo é bem interessante, desmistifica muito do que tem sido ensinado aí nos seminários e, sobretudo, daqueles que são mais adeptos a igrejas reformadas, que defendem muito Lutero, Calvino e assim por diante, e não reconhecem que esse é um grande erro e que conduz as pessoas à alegoria bíblica. Então, se você deseja conhecer mais sobre o assunto, entre em contato, adquira seu livro, seu exemplar, ou faça o meu curso sobre pregação eficaz. Eu vou deixar o link aí para vocês no Telegram. Deus abençoe e até mais.